Seja muito bem-vindo à nossa aula gratuita de planejamento estratégico para empresários. Hoje eu quero que você saia daqui não só com os conceitos de planejamento estratégico sedimentados, né, contigo, mas também com passo a passo prático, né, pelo menos o principal ali para você já sair daqui implementando no seu negócio, tá? E eu vou focar bastante assim em como te ajudar a contornar alguns pontos de falha dos planejamentos estratégicos. Como fazer de fato um planejamento estratégico que seja um exercício útil para a sua empresa. Vamos lá. Então, nossa agenda de hoje, eu vou apresentar rapidamente a minha empresa, a Luz, né, que tem mais de 15 anos já ajudando empresários, né, e principalmente pequenas e médias empresas no Brasil. Já ajudamos mais de 60 mil clientes no Brasil. Vou te passar alguns conceitos em planejamento estratégico, vou falar aqui um pouco de OKRs, por exemplo, algumas fases do planejamento estratégico, vou falar do planejamento estratégico na prática, né? Aquele ponto do que eu falei antes, né? De como de fato você já sai daqui implementando, né? A gente gosta de teoria na Luz, mas a gente prefere a prática. A gente sabe que o empresário não tem tempo a perder, então eu também não quero que você saia daqui e tenha que estudar. Eu quero que você de fato já saia daqui montando o seu planejamento estratégico. E muita gente já me pergunta, assim, para começar, Filipe, eu posso fazer o planejamento estratégico no meio do ano? Na minha opinião, errado é não fazer, tá? Pelo menos, assim, de um jeito mais informal, se a sua empresa é muito pequena, mas errado é não fazer, tá? Se você vai fazer, não fiz em janeiro, vou fazer em abril, em maio ou em outubro, cara, faz. Pelo menos para planejar o que falta ali de ano e você, né, pelo menos garantir que você está indo para algum lugar, porque quando você não tem uma meta, né, uma direção, qualquer caminho serve. E significa que você vai estar muito, muito tentado aos desvios de curto prazo, sem construir algo grande para o seu negócio, para a sua empresa. Então faz, tá? É melhor fazer do que não fazer. Mas vamos lá. Sobre a Luz, rapidamente. Então, primeiro, a missão da Luz é que a gente acredita que o empreendedorismo move a sociedade à frente e todo empreendedor merece atingir seu potencial máximo. Então, a gente acredita no empreendedorismo como a maior força motriz ali para a prosperidade da sociedade, e o nosso papel na aceleração do empreendedorismo é ajudar que todo empreendedor atinja seu potencial máximo. No Brasil, muitas empresas abrem todo ano, muitas quebram também. A gente quer lutar contra isso. Tanto é que a nossa visão é trabalhar por um mundo onde empresas não quebrem mais por falta de acesso a networking, ferramentas, melhores práticas de gestão. E o planejamento estratégico é algo muito frequente na minha vida, né? Eu já prestei muita consultoria sobre o tema, mas dentro da minha própria empresa, eu já tive que repivotar ela muitas vezes, né? A gente começou como uma pequena empresa de consultoria, a gente produtizou bastante da nossa consultoria, a gente transformou a nossa consultoria quase que numa linha de montagem. A gente chegou a ser um e-commerce, né, onde a gente vendia principalmente planilhas de gestão, e hoje nós somos uma plataforma, um hub para pequenos e médios empresários que desejam ganhar escala, desejam crescer os seus negócios, ganhando tempo, focando em eficiência. Então, nós oferecemos ferramentas, cursos e formações para empresários. E quem sou eu, né? Eu sou Filipe Guermandi, CEO da Luz, tenho 37 anos, eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos, Gabriela de 5 anos, Pedro de 3 anos. Eu já moro na Europa há 6 anos, então eu gerencio minhas empresas remotamente daqui, construí um modelo de liberdade geográfica e flexibilidade de horários. Uma empresa é 100% remota, né? Não tem escritório físico, e a gente já ajudou mais de 60 mil clientes, né, no mundo inteiro. Então, isso é possível, sabe? Hoje eu ajudo outros empresários a construírem esse modelo de liberdade geográfica e flexibilidade de horários. A consultoria sempre foi presente na minha vida. Acho que desde o final da faculdade eu já participo de projetos de consultoria e já naveguei as mais diversas áreas da gestão em projetos de consultoria. Finanças corporativas, planejamento financeiro, processos, estratégia empresarial, gestão de recursos humanos, marketing e estratégias de growth, principalmente no ambiente digital. Eu já mentorei e mentoro até hoje centenas de empreendedores de diferentes segmentos, né? Desde setores mais avançados como tecnologia
até setores mais clássicos, como o varejo. Eu entrei na Luz quando a Luz ainda era uma pequena empresa de consultoria, cada sócio tinha seus clientes ali, usava a Luz como um hub comercial ali, né, para a gente construir uma marca própria. Mas a gente, com o passar do tempo, a gente quis crescer, a gente quis ganhar escala. O negócio de consultoria é mais difícil de escalar, mas a gente conseguiu. Eu liderei a estruturação da área digital em 2013. Durante muito tempo, a gente teve um modelo no qual os sócios eles ocupavam posições meio que de igualdade dentro da empresa, né, como co-CEOs. Em 2023, eu assumi a empresa como um todo, comprei a parte dos meus sócios e me tornei CEO. E abri outros negócios nos últimos 5 anos. O empreendedorismo, né, é algo muito presente na minha vida, é minha razão de viver, é empreender e ajudar outros empreendedores. Então, tenho explorado novos setores e já participei da criação de mais de 30 negócios digitais e startups. Quando eu falo negócios digitais, não são meros lançamentos de produtos digitais, são negócios mesmo, com equipe, com receita todo mês, né? Com negócios de verdade, tá? Não simplesmente produtos que foram vendidos uma vez só, levantaram dinheiro e é isso aí, né? Não. Negócios de verdade com clientes satisfeitos todos os meses. E se você quiser se conectar no LinkedIn, coloco aqui o meu QR Code, é só apontar a câmera do celular para cá, você vai estar conectado e ali eu produzo muito conteúdo sobre empreendedorismo e sobre como escalar o seu negócio. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar de alguns conceitos em planejamento estratégico para te ajudar a começar a pensar o planejamento estratégico da sua empresa. Primeiro, o que é o planejamento estratégico, né? É importante a gente saber antes de partir para o aprofundamento, né? Planejamento estratégico é o processo de definir a direção de longo prazo de uma organização, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma entidade, pode ser um órgão do governo, identificando objetivos específicos, estratégias para alcançá-los e alocação de recursos necessários. É, em essência, um mapa que orienta a empresa de onde está hoje para onde ela deseja estar no futuro, ajudando a tomar decisões informadas e proativas. Esses são os níveis do planejamento estratégico. Você tem o nível estratégia, que é o nível mais alto da gestão estratégica em si, que é onde você define a cultura organizacional de uma empresa, ou seja, missão, visão e valores, e onde você começa a definir objetivos, metas e orçamentos globais. Por que essa palavra aqui é importante? Globais. Porque quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando do nível empresa. Então, são objetivos da empresa, são metas da empresa, são orçamentos da empresa, né, a nível global. O responsável pelo nível estratégico é o CEO da empresa. E ele normalmente responde ao conselho. Se é uma empresa um pouco menor, aos outros sócios ou a ele mesmo, né? Se ele não tiver nenhum sócio, nenhum parceiro, a ele mesmo. Mas sempre com aquele objetivo de gerar mais retorno para si e para a sociedade. O segundo nível é o nível tático, né? O nível tático é onde a gente define a contribuição de cada área da empresa para as metas globais. Então, a gente pensa nos objetivos de cada área, a gente pensa nas metas de cada área, e a gente pensa no orçamento de cada área, né, que a maioria das empresas chama de P&L, né, projeção de perdas e ganhos, né, perdas e ganhos, né, profit and loss, lucros e perdas. Não, mas é que a projeção financeira de cada área. E a gente define alguns projetos que vão ser feitos no nível tático, né, dentro de cada área, para que isso possibilite elas de atingirem as suas contribuições definidas. O responsável pelo nível tático, normalmente, é o head, né, ou o diretor, ou o gerente de cada área. E, normalmente, o nível tático, ele responde para o nível estratégico. Tá? O nível tático pode ter mais de uma camada, até, dependendo do tamanho da empresa. E, por último, tem o nível operacional, que é como a gente operacionaliza, né, o nível tático e o nível estratégico. Beleza, falamos aqui de metas, de contribuições, mas como vai ser a rotina, né? Que tipo de plano de ação a gente vai tocar? Quais são as medidas de direção que a gente vai focar em melhorar, em aumentar, em ganhar mais eficiência?
para que cada área atinja a sua contribuição e para que a empresa bata as suas metas. Medidas de direção normalmente são as atividades 80-20 de cada processo, aquelas que você coloca 20% do esforço e atinge 80% dos resultados. Então, né, quais são as atividades cruciais da empresa, né, que já estão na rotina, mas sobre as quais a gente pode ganhar eficiência. Então, é mais ou menos assim que eu penso o meu planejamento estratégico a nível macro. Então, falando rapidamente do nível estratégico, no nível estratégico a gente define a missão, que é a razão de existir do negócio, né? Eu falei a minha lá no início dessa apresentação. A gente acredita no empreendedorismo como que ele desenvolve a sociedade, né? Então, a nossa missão é ajudar cada empreendedor a atingir o seu potencial máximo. A gente dorme e acorda pensando nisso. A nossa visão é o sonho de longo prazo. Às vezes ele vai ser tangível, às vezes ele vai ser intangível, mas é aquele sonho que motiva a todos a sonharem juntos. Valores, né? Valores da empresa que muita gente considera características, mas eu considero comportamentos incentivados e negociáveis. Então, por exemplo, muita gente coloca lá, valor aqui, proatividade. Tudo bem, mas o que é proatividade para a sua empresa? O que você valoriza em termos de proatividade? Se o cara resolveu o problema do cliente passando por cima do gerente dele, isso é uma proatividade que vocês incentivam? Então, isso tem que estar claro na declaração de valores, né? E o que não é incentivado também. Objetivos, né, que são diretrizes não quantificadas, na maioria dos métodos, pelo menos. Por exemplo, eu quero internacionalizar a minha empresa no próximo ano. Legal, isso é um objetivo. E as metas são resultados buscados que vão tangibilizar esses objetivos, né? Se eu quero internacionalizar a minha empresa, se eu conseguir 20% das minhas vendas fora do Brasil, talvez eu esteja mais perto desse objetivo. Então, vamos definir essa meta? Legal. Então, a meta ela é um resultado tangível que ajuda a quantificar as diretrizes que a gente quer seguir estrategicamente no próximo ciclo. E, por último, orçamento, né, que é a projeção de receita e gastos para que a empresa consiga atingir seus resultados buscados, né, e continue evoluindo e crescendo. No nível tático, onde são definidas as contribuições de cada área. Então, por exemplo, se a empresa tem uma meta global de reduzir gastos em 20%, qual será a contribuição de cada departamento da empresa para essa meta? Né? Qual será a contribuição de cada unidade de negócio para essa meta? Né? Se a empresa tem uma meta global de faturar 10 milhões no próximo ciclo, quanto a unidade de negócio de consultoria, de venda de consultoria, vai contribuir com essa meta global? Em seguida, projetos, né? Quais são as mudanças que cada unidade fará para atingir as contribuições necessárias, né? Por exemplo, se a unidade de negócio de consultoria, né, vai contribuir com 5 milhões desses 10 milhões de faturamento que a empresa quer atingir, e no ano passado ela só faturou 2 milhões, a gente está falando que ela vai mais que dobrar o faturamento. Que tipo de projetos ela vai ter que tocar, né? E, ela vai ter que tocar para atingir esse faturamento, né? Porque, claro, se você vai mais que dobrar o seu resultado, você não pode fazer mais do mesmo. Alguma mudança tem que ser feita. Então, você tem que desenhar projetos para que aquilo ali se torne tangível. Quem serão os responsáveis? Quais os prazos? Quais os orçamentos por iniciativa? Né? Então a gente define ali, né, já começa a ter ali uma vertente mais operacional daquilo, né? Começa a definir prazos, né? Começa a definir, a colocar os pingos nos is. E por último, o P&L, né? Profit and Loss, né? Qual o percentual do orçamento de marketing que determinada unidade vai ter acesso? Quais são as projeções de ganhos e perdas de cada, né, área ou unidade da empresa? Você começa a desenhar o seu orçamento mais, né, quebrado em cada área, para que cada gestor ali tenha a noção de quanto ele vai poder gastar e de quanto ele precisa faturar para que ele atinja o seu plano ao longo do ano. E por último, o nível operacional, né, onde a gente define mais detalhadamente os planos de ação, né?
Ou seja, a gente quebra ali cada projeto de fato no micro, né? Qual vai ser a etapa 1, qual vai ser a etapa 2, quem vai ser o responsável por cada etapa, qual vai ser a equipe alocada, e as medidas de direção, né? Quais são as atividades 80-20, né? As que geram 80% do resultado, com 20% do esforço, que vão ser monitoradas e estimuladas na busca pelas metas, tá? Muita gente me pergunta, Felipe, eu coloco o operacional, serve para eu colocar metas individuais? Eu não gosto de metas individuais. Eu acho que você cria silos dentro da empresa. O que eu gosto é de entender em cada processo, de fato, quais são as atividades 80-20, né? Por exemplo, você tem o processo comercial, né? Então, né, se a empresa entende que se ela entrar em contato com, né, com mais leads todos os dias, ela vai fechar mais vendas no final das contas, define uma meta para isso, entendeu? Qual é a medida de direção, né, para que a empresa vai ter que cumprir ali, aquela área vai ter que cumprir em relação a entrar em contato com leads todo dia ou toda semana, sabe? E aí no final dessa semana você marca ali se aquilo ali foi feito, se aquilo ali não foi feito. Então, assim, até botei aqui embaixo a diferença entre plano de ação. Por exemplo, plano de ação, contratar gerente administrativo financeiro. Legal, a gente definiu que a empresa chegou a um porte que agora ela precisa ter um gerente ADM fim, e isso vai ajudar a empresa nos planos, né, que ela tem. Isso é um projeto, ele tem início, meio e fim, né, é um plano de ação. A gente quer implementar um software novo de CRM, legal, isso é um plano de ação, tem início, meio e fim. A gente quer substituir a assessoria de comunicação, interessante, isso aí tem início, meio e fim, tem que ter um responsável, tem que ter um prazo, tem que ter um orçamento. As medidas de direção já são coisas que já acontecem na rotina, são atividades que a empresa tem que seguir sempre, né? Fazendo. Então, se a empresa entende que para ela ter uma visibilidade maior, né, de orçamento, ela precisa manter o fluxo de caixa atualizado, uma medida de direção né, da área financeira é manter o fluxo de caixa atualizado diariamente. Então, essa empresa tem que monitorar se todo dia ela está ali mantendo o fluxo de caixa 100% atualizado. Se isso é importante para ela, claro. Entrar em contato com 10 leads aquecidos por dia é uma outra medida de direção. Iniciar um teste de otimização de processos por semana, outra medida de direção. Se ela entende que ela vai crescer, ela vai ganhar eficiência. Se ela estiver testando sempre caminhos de otimização de processos, ela tem que definir uma medida de direção para isso. Tá? Existem algumas metodologias de planejamento estratégico, elas têm algumas diferenças, tá? Eu gosto principalmente de 3 OKRs, Balanced Scorecard, que é o BSC. OKRs é Objetivos e Resultados-Chave, tá? Do inglês Objectives and Key Results. Balanced Scorecard, normalmente, ele não tem uma tradução muito certa para o português, mas seria meio que o painel de indicadores balanceado, né? Mas a sigla é conhecida no Brasil como Balanced Scorecard mesmo, ou BSC, então nem precisa de tradução. E o planejamento estratégico tradicional, o mercado, principalmente lá fora, chama ele de VMOSA, que é Vision, Mission, Objectives, né? Visão, missão, objetivos, Strategy, né? Estratégias, e Action Plans, planos de ação. Então, visão, missão, objetivos, estratégia e planos de ação. VMOSA. O modus operandi, né, o OKR, ele estabelece objetivos claros e resultados-chave para orientar a equipe de direção e estratégia. O Balanced Scorecard enfatiza a tradução de visão e estratégia em objetivos, medidas e iniciativas estratégicas. E o planejamento estratégico tradicional, ele parte da visão da empresa para definir planos de longo prazo em níveis estratégico, tático e operacional. O OKR é um sistema, é uma metodologia de planejamento estratégico mais ágil, adaptável a mudanças. Então, por exemplo, você normalmente não vai definir como objetivo crescer 20% a minha receita. Isso não é alinhado com o OKR. O OKR normalmente vai te promover um hiperfoco em alguma coisa. Então, se você acha que para você crescer você precisa encontrar um novo canal de vendas, né, durante o próximo trimestre, você vai promover um hiperfoco naquilo, né?
Você vai definir resultados-chave que garantam que a sua equipe está praticamente obsessiva em achar esse novo canal de vendas. Ele promove, né, agilidade, adaptação a mudanças, permitindo a redefinição de OKRs trimestralmente ou conforme necessário. O Balanced Scorecard é menos flexível, tá? Ele tende a ter um planejamento mais rígido, requer revisões menos frequentes. Muitas empresas fazem um plano de 3 a 5 anos, algumas de um ano só, mas sempre tentando dar uma olhada para o longo prazo. E o VMOSA, né, o planejamento estratégico tradicional, depende muito do formato, do grau de customização. Todos esses métodos aqui, eles são adaptáveis a diferentes tipos de negócio. Inclusive, eu já vi empresas que usam o Balanced Scorecard como planejamento estratégico, como metodologia principal. E para unidades de negócio novas que precisam inovar, eles usam OKRs. Isso funciona muito bem, tá? Esse é o tipo de coisa que a teoria tem que servir à prática. Então, sempre eu estou te ensinando aqui alguns métodos, mas para você olhar e entender o que se aplica para você. O melhor método aqui é o que vai funcionar para você, na sua realidade. O OKR ele promove transparência, alinhamento organizacional, tá? Por meio da definição de OKRs em todos os níveis da organização. A quebra do estratégico para o tático no OKR é bastante diferente, assim, do que nos outros métodos, porque não necessariamente as áreas precisam dar contribuições às metas da empresa, elas precisam pensar em novos OKRs que se alinhem com das empresas e com das outras áreas. Né? Já o Balanced Scorecard é diferente, né? Ele requer um certo esforço, tá, de comunicação para você atingir todos os níveis da organização e manter as pessoas motivadas com aquele plano, né? E o planejamento estratégico e tradicional também. Porque, assim, muitas o OKR, ele garante que você vai estar ali trabalhando, de certa forma, até o nível micro. Os outros métodos, você às vezes vai ter algumas receitas que estão distantes do nível operacional. Por exemplo, a gente quer faturar 30% a mais no ano que vem. Legal, como é que você vai motivar, né, o cara que está ali na gestão do estoque? Entendeu? Então você tem que pensar em como você vai desencadear aquelas metas principais em objetivos cada vez mais micro. E o OKR dos métodos é o que mais funciona no ambiente de experimentação, aprendizagem e inovação. Tanto é que OKRs são utilizados por muitas empresas de tecnologia do Vale do Silício. Já a balança de scorecard, de planejamento estratégico tradicional, eles funcionam mais em empresas mais maduras. Tá? O VMOS ele é até adaptável, você consegue ter uma estrutura mais flexível, mas o Balanced Scorecard eu incentivo que ele seja usado em empresas maiores, na fase de maturidade, onde ela não precisa dobrar de tamanho no ano que vem. Não, é um crescimento mais calculado, né? Que pense em como gerar mais retorno aos acionistas e à sociedade. Então, o exemplo de OKRs, tá? Eu quis trazer aqui para ficar mais claro, principalmente aquilo que eu falei, né, do alinhamento, né, do framework. Então, um exemplo do time de futebol, time de futebol, mal ou bem, todo mundo já deve ter ouvido falar em como funciona em algum nível, né? É um assunto muito frequente no Brasil. Então, você teria o um nível estratégico, né, que é a diretoria do time, né? Vamos botar assim do clube de futebol, né, da instituição. Então, a diretoria quer construir o melhor time da temporada. Ela quer que o time dela seja reconhecidamente o melhor time daquela temporada. Isso é um objetivo. Ele não precisa ser mensurável, como a gente falou. É uma diretriz estratégica. Só que aí ela vai pensar em resultados-chave que tangibilizem esse objetivo. Né? O que ela precisa conquistar esse ano para que ela possa dizer: eu fui o melhor time da temporada? Então, ela vai definir alguns resultados-chave, como, por exemplo, ganhar 2 títulos de relevância nacional. Ter pelo menos 30% do time na seleção do campeonato nacional. Ter pelo menos 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Né? Título de relevância nacional. O que seria isso? No Brasil, a gente tem a Copa Nacional, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que é a Liga, né, Nacional, e a gente tem campeonatos sul-americanos, né, tipo, que tem um nível de abrangência até maior do que a nível nacional. Libertadores, principalmente. Então, se um time no Brasil ganhar 2 títulos, né, desses, dificilmente alguém vai ter uma performance maior que ele. Dificilmente alguém vai ter sido um time melhor que ele. Mas tudo bem, né?
ele define outros KRs, né, outros resultados-chave, para mostrar que para tentar, né, fechar cada vez mais no que ia ser o melhor time da temporada. Então, se ele tiver 30% do time na seleção do Campeonato Nacional, são 11 jogadores. Então, a gente está falando de colocar 4 na seleção do Campeonato Nacional. É relevante, né? Significa que aquele time, de fato, pode ter praticado um futebol de excelência. Ter pelo menos 2 jogadores convocados para a seleção brasileira no período, né? A seleção brasileira sempre prioriza jogadores de fora do Brasil. Se ela olhar para o nosso time aqui, dentro do Brasil, e convocar 2 jogadores, isso é uma chancela de que o nosso time foi um dos melhores, se não foi o melhor da temporada. E aí, o nível tático, né? As áreas, né, dessa empresa, clube de futebol, vão começar a pensar em o que eles podem fazer para ajudar a empresa a atingir o seu objetivo principal. E aqui, pessoal, tá? Eu estou mostrando um exemplo com objetivo, mas a empresa poderia ter 2, 3 objetivos no máximo. Acho que 3 já começa a perder o foco. Eu, Filipe, gosto de trabalhar com 2. E para cada objetivo, 3 a 5 resultados-chave no máximo, tá? E a mesma coisa para as áreas. No nível tático, na comissão técnica, ela quer formar uma equipe vencedora. Então, ela começa a pensar, né? Se eu formar uma equipe vencedora, eu estou ajudando o time, o clube a ter o melhor time da temporada. O que significa formar uma equipe vencedora em termos de resultados-chave? Se nós tivermos um ataque com mais de 60 gols no Campeonato Nacional, significa que, legal, a gente vai ter um poderio ofensivo muito grande. Porém, isso não é suficiente para ter uma equipe vencedora. Eu também tenho que ter uma defesa pouco vazada, né? Então, se eu tiver um ataque com mais de 60 gols no Campeonato Nacional, uma defesa com menos de 30 gols sofridos no Campeonato Nacional, eu tenho grandes chances de vencer jogos, certo? Eu tenho grandes chances de formar uma equipe vencedora. Mas, além disso, eu quero que o meu time ele jogue no ataque, ele proponha jogo, né? Ele tem a iniciativa da vitória, porque isso vai formar, na minha concepção, uma equipe vencedora. Então, ele também quer ter mais de 50% da posse de bola em todo o jogo. São os 3 resultados-chave que ele quer atingir para formar uma equipe vencedora que vai estar ajudando a empresa a formar o melhor time da temporada. Repare que eu não quebrei nenhum resultado-chave para o objetivo. Tá, poderia ter feito, tá? Mas, na verdade, eu criei resultados-chave que ajudem a empresa a conquistar o objetivo dela. E aí o departamento, né, e aqui a comissão técnica, né, que é a responsável pelo como o time joga futebol, né? Mas aí vamos passar para uma outra área, que é a área do scout, né, a área de observação, a área que monitora o mercado e recomenda a contratação de jogadores. O que o scout, né, pode fazer para ajudar o clube a ser o melhor time da temporada? Contratar jogadores que mudem o patamar do time. Então, se eles contratarem jogadores que mudem o patamar do time, ele não só vai estar ajudando, né, o clube a ter o melhor time da temporada, mas também a formar uma equipe vencedora. Ele também está se alinhando ao objetivo, né, da área do lado. Então, os OKRs, eles alinham, eles não cascateiam. Né? Você não tem que pegar as metas, né, do nível estratégico e cascatear no nível tático. Você tem que alinhar, gerar alinhamento. Então, quais resultados-chave, por exemplo, podem mostrar que o scout, né, cumpriu o seu objetivo de contratar jogadores que mudem o patamar do time? Se ele contratar pelo menos 2 jogadores para posições carentes solicitadas pelo treinador, né, significa que ele pegou 2 posições onde o treinador acha que elas poderiam ser melhores, né, que elas são deficitárias, e ele está contratando 2 jogadores novos. Legal. Então, ele está qualificando aquelas posições, ela está melhorando o time. Está mudando o patamar do time. Mas não é simplesmente contratar, né? Se ele contratar os jogadores não funcionarem, ele está falhando no objetivo dele. Então ele quer que os jogadores contratados pelo scout eles tenham pelo menos 50% dos minutos no time titular. Então ele não só quer contratar para posições carentes, como ele quer contratar jogadores que cheguem e joguem. E eles querem que pelo menos uma dessas contratações esteja na seleção do Campeonato Nacional, porque isso vai mostrar que eles acertaram tanto nas contratações que um deles foi o melhor na sua posição no Campeonato Nacional. Então essa meta aqui até cascateou, né? Eles querem ter 4 jogadores do time na seleção do Campeonato Nacional, um deles vai vir do scout, isso gera alinhamento, mas eu falei, não é uma necessidade
quebrar a meta para o nível TAT, só se fizer muito sentido. Então, isso aqui é um exemplo de OKR para tangibilizar. E o Balanced Scorecard, né, ele é um pouco diferente, ele parte de 4 perspectivas. Normalmente, tá? Ele vai começar da perspectiva financeira, né? Porque você começa sempre pensando em como, dentro da sua visão, né, do seu sonho de longo prazo, como você vai conseguir aumentar o retorno para os acionistas e para a sociedade, e a partir disso você vai definir grandes objetivos estratégicos, né? Então, normalmente você sai do financeiro, normalmente os seus objetivos estratégicos relacionados ao financeiro são sempre aumentar a receita ou o seu EBIT dali, né, a sua margem, seu lucro, tá? E dali você vai partir para as outras perspectivas para entender como realizar os objetivos estratégicos financeiros. Então, o que você tem que fazer do ponto de vista cliente para aumentar o seu retorno, né? Ou crescer o seu negócio, né? A sua empresa. Que tipo de... Aí depois você parte para a perspectiva processos internos. Quais processos internos você precisa estruturar para atender melhor os seus clientes, para atingir resultados financeiros? E, por último, perspectiva pessoas e aprendizagem. Né? Que tipo de competências a empresa precisa desenvolver, que tipo de inovação ela precisa buscar, que tipo de tecnologias ela precisa, né, implementar e que tipo de mudanças culturais ela precisa trazer para dentro da empresa para desenvolver esses novos processos internos ou melhorar, conseguir mais eficiência operacional, para atender melhor os seus clientes e, por último, para atingir os seus resultados financeiros. Então, o BSC ele funciona dessa forma, tá? E no final do BSC, você gera um mapa estratégico, né, que parte dos objetivos estratégicos, você define indicadores, né, indicadores KPIs, né, indicadores de performance para medir os seus objetivos estratégicos. Então, por exemplo, você quer aumentar a sua margem de lucro, né? Então, você tem a medição, é simplesmente o percentual de lucro gerado sobre a receita. Você define uma meta, né? Eu quero 10% de aumento nessa meta, e você vai definir a partir daqui iniciativas estratégicas para atingir, no final das contas, as suas metas e os seus objetivos estratégicos. Ok? Vamos falar agora do plano estratégico na prática, como funcionaria um projeto de planejamento estratégico dentro da sua empresa. Essas são as fases que eu vejo dentro de um projeto de planejamento estratégico, tá? Eu coloquei aqui durações estimadas, mas você consegue encurtar ou aumentar esse tempo. Isso tudo vai depender de quanto você está dedicado a esse processo de planejamento estratégico e até do tamanho da sua empresa, né? Tem empresa que vai ser muito pequena, você precisa de, sei lá, 2 rodadas ali de OKR. O que não pode faltar no seu planejamento estratégico é uma fase de diagnóstico antes dele começar e uma fase de controle, revisões depois que ele terminar. Esse miolo aqui, tá? Estratégia, plano tático, plano operacional, ele é muito variável. Tá? Não necessariamente você precisa cumprir as 3, mas a fase 1 e a fase 5, aqui você precisa fazer. A maioria dos planejamentos estratégicos falham porque as empresas não diagnosticam bem, ou seja, não geram alinhamento, não colocam todo mundo na mesma página antes de fazer os ritos, né, de planos estratégico, tático e operacional. Então, as pessoas definem metas com base no feeling. Né? Eu quero ter 20 milhões de receita no ano que vem. Tá bom, mas quanto você faturou esse ano, sabe? Como é que foi mês a mês? A gente terminou o ano crescendo ou caindo? Tem alguma avenida de crescimento clara, assim, para a gente, né, almejar um crescimento tão grande? Se não, qual vai ser o investimento? Tá? A gente vai dobrar a receita, mas vai dobrar o investimento em marketing, sabe? Tem canal para isso, hoje subutilizado, né? Então, o diagnóstico, ele faz com que as lideranças estejam alinhadas quando você senta na mesa para fazer o seu plano estratégico. E depois que você termina, tá, os ritos, você não pode guardar ele na gaveta. Você tem que ter uma estrutura de controle e revisões que dure o resto do ano, né, ou o resto do período, né, do seu ciclo de planejamento estratégico. Então vamos falar de cada fase agora, tá? Primeiro, o diagnóstico.
quais são os trabalhos que você precisa fazer no diagnóstico, tá? Primeiro, coletar e analisar dados históricos, né? Então, a primeira fase é entender como é que foi a receita, como é que foi a receita por unidade de negócio, como se comportou o investimento em marketing, qual é a relação disso com a receita, qual é o headcount, né, a quantidade de pessoas que estão trabalhando na empresa, como esse número evoluiu ao longo do ano, satisfação do cliente, como é que foi por produto, tem algum produto que está crescendo em vendas, quais estão estagnados, como os processos internos funcionam, quais indicadores a empresa coleta. Então, tudo isso você vai fazer nessa fase de coleta de dados históricos, tá? Em seguida, você vai fazer, que pode até ser junto, tá, com a coleta de dados históricos, um diagnóstico um pouco mais qualitativo do ambiente interno e do ambiente externo. Eu vou explicar isso no detalhe, tá? E no final, para fechar o teu diagnóstico, você vai fazer a consolidação e relatórios para alinhar toda a empresa nesse processo diagnóstico antes de entrar na definição da estratégia. Então, falando da coleta de dados históricos, é simplesmente levantar a performance histórica da empresa em uma ou mais frentes para auxiliar nas projeções futuras, né? Então, eu dei o exemplo, principalmente receita, né? Acho que receita, as margens, né? Os gastos operacionais ali e não operacionais, que tipo de investimentos a empresa fez e quebrar isso também, né? Nas quebras necessárias, sabe? Aí vai depender da estrutura da empresa. Se ela vende, se ela tem estruturas de vendas diferentes nas diferentes regiões do Brasil ou fora do Brasil, qual foi a quebra disso, entendeu? Qual foi o investimento em cada região e a receita em cada região? Ou então, ela separa a estrutura dela por unidades de negócio, né? Qual foi o resultado de cada uma, entendeu? Qual é a satisfação do cliente em cada uma? Qual é o orçamento que cada uma consumiu, entendeu? É levantar esse tipo de dado para o passado, para você entender onde você está e olhar para o futuro. Se a empresa tiver resultado do planejamento estratégico anterior, ótimo. Se não tiver, cara, tem ferramentas da Luz super simples que podem servir como um excelente exercício nesse sentido. Então, a gente tem uma série de planilhas de indicadores que já vão te dar relatórios prontos e consolidados para você utilizar, não só no seu planejamento estratégico, mas na sua análise ali de dia a dia, né? A gente tem planilhas mais específicas, né, indicadores financeiros, por exemplo, recursos humanos, vendas, mas a gente também tem planilhas, né, uma planilha de sistemas de indicadores e metas, que é mais geral, né, e olha para os KPIs da empresa como um todo. Então, aqui um exemplo, né, da nossa planilha de indicadores financeiros, né? Aqui tem algumas linhas de produto e ela vai plotando aqui a receita mês a mês, né, dessas linhas de produto, mas você também quebra em custos, despesas, contas financeiras, impostos, né, e você já tem relatórios automatizados e dashboards também para mostrar para as lideranças, né, para os seus sócios ou para os seus clientes, se você for consultor. Enfim, é uma ferramenta que te dá muita eficiência. Depois eu vou te falar onde você encontra essas ferramentas, tá? Mas no final da aula, fica tranquilo quanto a isso. No diagnóstico do ambiente interno, você vai fazer o raio-x interno da empresa, tá? Principalmente usando dados qualitativos. Então, aqui o seu objetivo é decidir quais áreas e processos precisam de maior atenção, né? Quais são as forças, quais são as fraquezas da empresa, que falhas você encontra na governança, que processos podem melhorar, né? Você vai pegar uma percepção das pessoas sobre a empresa para entender o que pode melhorar de fato. Então, assim, cara, aqui normalmente o que funciona bem é entrevistar as lideranças e fazer pesquisas internas, né? Como a pesquisa de clima organizacional, ela é muito utilizada nessa fase. A gente também tem planilha para isso dentro da Luz. Só que eu dei alguns exemplos, né? Planilha de diagnóstico e governança corporativa, planilha de diagnóstico empresarial para consultores, planilha de diagnóstico empresarial da Luz, ela é muito usada por consultores em processos de consultoria e de planejamento estratégico. Ela já te dá um raio-x ali de todas as áreas da empresa, com dashboards e dados automáticos para você mostrar para as lideranças, colocar todo mundo na mesma página, né, que é a função do diagnóstico de fato. Então, aqui um exemplo dela, você monta um questionário seu, né? Você pode usar o nosso pré-definido, mas você monta o seu e você, né, entrevista, né,
as lideranças, o dono da empresa principalmente, para pegar feedbacks, né, identificar deficiências em cada uma das áreas da empresa, e depois você gera relatórios ali mostrando que nível de maturidade a empresa está e o que ela precisa melhorar. Então, isso aqui já é uma mão na roda para o planejamento estratégico. Depois você vai fazer o diagnóstico do ambiente externo, que é mostrar, não para o seu cliente, interno ou externo, né, a situação da empresa no mercado ou na indústria na qual ela se encontra. Então, é entender de fato, né, naquele ecossistema onde a empresa está, qual é a posição atual dela, né? Que tipo de oportunidades e ameaças ela tem nos entornos dela. Eu uso algumas ferramentas para isso também, algumas metodologias. A análise PESTAL, ela é uma análise mais macroeconômica, tá? Ela pega 6 fatores: político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. E dentro de cada um desses fatores, você tenta analisar que tipos de mudanças estão ocorrendo e que podem ser benéficas ou maléficas para a empresa. A matriz BCG é uma matriz de análise de portfólio, né, de produtos e serviços e entender como eles estão posicionados perante o mercado. Então, é um produto ali que o consumo dele está crescendo, está diminuindo. Dentro da empresa, qual é a relevância dele no portfólio? É um produto que a gente precisa investir mais, que a gente precisa manter o investimento ou que a gente precisa desinvestir? Então, a própria matriz BCG, ela te dá planos de ação interessantes para que você mesmo já consiga montar o seu planejamento estratégico. E, por último, a planilha, as 5 forças competitivas de Porter, né, que é uma análise mais microeconômica, na qual você analisa como está aquele mercado, aquela indústria, né, para a empresa que você está analisando em relação a 5 forças, né, 5 fatores. A rivalidade entre os concorrentes, o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de novos entrantes, né, de novas empresas, e a ameaça de produtos substitutos. Ok? Eu vi empresas, por exemplo, a gente acabou de ter uma mudança muito grande no mercado de mídia, né? Onde as mídias impressas entraram em crise e as mídias digitais, elas cresceram. E a maioria das empresas, né, do mercado de mídia, elas demoraram muito a fazer essa mudança do impresso para o digital. Muitas, inclusive, quebraram. Por quê? Porque não analisaram o portfólio, né, em relação ao BCG e não analisaram, né, as ameaças ligadas a novos entrantes, a substitutos. Então, ficaram apostando ali numa vaca leiteira que começou a entrar em declínio e eles não tinham plano B. Quando criaram, já estavam muito atrasados em relação ao mercado. Então, aqui é um exemplo da nossa planilha de análise PESTAL. Você encontra dentro da plataforma da Luz, depois eu vou te mostrar como acessar. E, por último, consolidação relatórios. E aqui, então, é você pegar tudo que você analisou, né, no seu diagnóstico, entender o que é prioritário e apresentar para a empresa. E a ferramenta mais simples para você fazer isso é a análise SWOT. A análise SWOT, ela analisa, ela consolida a sua análise do ambiente interno e a sua análise do ambiente externo. Então, ela pega o ambiente interno e você separa o que são fatores positivos prioritários, as forças da empresa, e o que são fatores negativos prioritários, né, as fraquezas da empresa. E ela pega o ambiente externo e ela pega quais são os fatores prioritários positivos, que são as oportunidades que você vai encontrar no seu mercado, e os negativos, que são as ameaças que você vai ter no seu mercado, e a partir dali você entende se a sua empresa está em equilíbrio e que tipo de ação ela precisa ter com prioridade. E esse tipo de exercício, pessoal, eu gosto de fazer até colaborativamente com outras lideranças da empresa, porque lembre-se que o principal objetivo do diagnóstico é colocar todo mundo na mesma página. Tá? Depois você vai entrar nos ritos de planejamento estratégico, né? Onde você vai ter o plano estratégico de fato, você vai definir os objetivos e metas a nível empresa, vai projetar as metas mês a mês, né, ali, ou trimestre a trimestre, depende do horizonte em que aquela empresa trabalha, e você vai começar a definir orçamentos, né? Vai ter uma primeira versão ali de orçamento, de orçamentação. Quanto ela precisa investir ou mudar
né, a sua dinâmica ali de gastos para atingir as metas que ela precisa. Em seguida, plano tático, que é quando as áreas vão sentar juntas para definir seus objetivos e projetos, suas contribuições para as metas da empresa e os seus orçamentos, né? Vai pegar o orçamento da empresa e normalmente isso é feito, o orçamento é a única parte do planejamento financeiro que normalmente é feita pelo diretor financeiro, tá? Ele faz em conjunto com as lideranças, mas ele é o dono desse processo para que aquilo ali não tenha múltiplas camadas de aprovação, né? Tipo, vai para a área faz um orçamento totalmente fora da realidade, volta para o CEO, vai para a área de novo, vai para o CEO, não. Então, o diretor financeiro ele já tenta mostrar ali a realidade e chegar a um alinhamento mais rápido. Ele é né, é a pessoa dentro da organização que normalmente vai ajudar, vai gerenciar a criação do orçamento, seja o macro quanto os táticos, né? Como vai responder por aquilo junto com os gestores das áreas e com o CEO, né, para o conselho. E por último, o plano operacional, que é quando cada área, né, a nível gerencial ali você vai definir o detalhamento, né, de alguns planos de ação e KPIs que vão ser monitorados, né, sejam medidas de direção ou não, para garantir que aquilo ali está ajudando de fato a empresa a atingir seus objetivos. Então, normalmente, assim, essa aqui é a estrutura, né, de objetivos e metas. Eu já mostrei um exemplo ligado a OKRs, né? Então, você vai definir objetivos que não precisam ser mensuráveis, tá? E os resultados-chave, eles tangibilizam o objetivo. Eles são resultados de fato mensuráveis que a empresa quer atingir para que elas cumpram os objetivos que elas estão se propondo. E cada área vai ter a sua estrutura própria de OKRs, desde que aquela estrutura se comunique com a empresa, né? Não dá para a empresa ter como objetivo principal internacionalizar as vendas e a área comercial ter, sei lá, como objetivo principal, né, consolidar as vendas no Brasil, né? Os dois objetivos não se comunicam. E o modelo mais tradicional, né, o VMOSA, ele normalmente você vai ter 3 metas globais, né, de 1 a 3, e você vai e cada área vai definir as suas contribuições para aquela meta, tá? Normalmente as empresas trabalham com 3 metas, né? Uma ligada a crescimento, ou seja, receita, outra ligada à sustentabilidade financeira, né? Uma meta ali de lucro, EBITDA, ou redução de gastos, algo que garanta que o crescimento não vai ser insustentável. E uma terceira meta mais ligada à satisfação do cliente ou ao cumprimento da missão daquela empresa, tá? Para garantir que você está crescendo, você tem sustentabilidade financeira, você está gerando mais impacto positivo, né? Porque isso que de fato vai ser sustentável no longo prazo. Normalmente as metas elas têm uma estrutura, né, conhecida como SMART, pelo menos é o melhor framework, ali é o melhor sistema de definição de metas que eu conheço. Então, o que significa SMART? Significa definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Então, uma meta ruim seria quero crescer no próximo ano, né? Específica seria quero crescer a receita com curso de Excel no próximo ano. Legal, ela é específica. Eu defini o meu indicador. Mas ela não é mensurável ainda. Mensurável seria quero crescer a receita com curso de Excel em 200% no próximo ano. Ótimo, passou a ser mensurável. Elas precisam ser atingíveis, né? Então, né, crescer 200% talvez seja muito grosseiro, a não ser que de fato eu tenho uma justificativa muito factível para isso. Eu iniciei a unidade de negócio em dezembro e agora eu vou ter todo ano para vender. Então, legal, crescer 200% faz sentido. Então, eu fiz o faturamento do ano passado sem estrutura comercial. Esse ano estamos montando até fevereiro a estrutura comercial. Então, a nossa expectativa é de fato crescer em 200%. Beleza, parece fazer sentido. Mas se não, você quer só fazer a manutenção do crescimento, 200% não faz sentido, não é atingível, né? Então a meta precisa ser atingível. Quero crescer a receita com curso de Excel em 40% no próximo ano. Mas a meta ela também precisa ser relevante, né? Você precisa focar em um indicador que de fato mude a dinâmica da empresa. E aí, olhando para a realidade da Luz, né, pelo menos, o curso de Excel representa menos de 1% da nossa receita.
Então, isso é relevante para a gente? Não, não é. Então, a gente precisa pegar um indicador que seja relevante e definir uma meta em cima dele. Quero crescer a receita com produtos digitais em 40% no próximo ano. E, por último, ela precisa ter um prazo para ser atingido, né? Você precisa deixar isso claro, né? Então, quero crescer a receita anual com produtos digitais em 40% até dezembro do próximo ano. Essa aqui é a meta mais perfeita possível dentro do modelo SMART. Então, sempre que você for definir uma meta, faz esse exercício, né? Entende se ela é específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo. Tá? Então, durante o planejamento estratégico, você precisa entender quais são as metodologias, né, que você vai utilizar para a definição dos seus objetivos e metas. E é importante você entender qual atende melhor o seu setor e o seu tipo de empresa. A Luz possui ferramentas específicas para a execução do planejamento estratégico e para te ajudar nessa elaboração de objetivos e metas. Planilha de planejamento estratégico em Excel, planilha específica para OKR, planilha de balanço de scorecard. Temos também a planilha de sistema de gestão de indicadores e metas. Né? Tudo que você precisa para fazer o seu planejamento estratégico você encontra na nossa plataforma. E eu já vou te falar como entrar na plataforma Luz Prime e ter acesso a essas planilhas. Então, aqui um exemplo, né, das metas definidas, planejado, e na própria planilha de planejamento estratégico da Luz você já faz o controle do realizado e tem acesso a dashboards e relatórios automáticos. E a última parte do seu planejamento estratégico é você montar um framework, ali, um sistema de manutenção, controle e revisão. Então, como funciona isso para mim, mais ou menos? Normalmente eu já estipulo reuniões mensais para controle e reuniões trimestrais para revisão. O que significa isso? Controlar é entender se os planos de ação e medidas de direção estão sendo cumpridas juntos às lideranças de cada área da empresa, tá? Se estão sendo cumpridas e eu não estou atingindo minhas metas, no final de um trimestre eu preciso revisar o meu plano estratégico. Se eu estou atingindo, cumprindo, né, meus planos de ação, medidas de direção e projetos, e estou atingindo minhas metas, eu não preciso revisar, né? Eu tenho aquele checkpoint ali de revisão, mas eu posso passar por ele. E se eu não estou cumprindo nem as medidas de direção, nem os planos de ação, e por conseguinte as metas não estão sendo cumpridas, eu preciso entender o que está acontecendo operacionalmente e fazer algum tipo de revisão quando fecha o trimestre, né? Contratar uma pessoa a mais, né? Tentar dar o suporte para aquela área de alguma forma. Mas o importante é você conseguir fazer com que seu plano estratégico seja um organismo vivo durante todo o ano. E é isso, nas nossas próprias planilhas, né, de plano estratégico, né, de metodologia, ela já tem ali um espaço para você fazer o controle do realizado e a comparação com o planejamento. Então, assim, recapitulando, né, aqui um exemplo de como você pode fazer o seu plano estratégico amanhã mesmo, usando as ferramentas da Luz de um jeito muito fácil, sem precisar dominar 100% as teorias. Então, você vai começar com a coleta de dados históricos. Então, a gente tem, por exemplo, a planilha de indicadores financeiros em Excel, que vai te ajudar a fazer isso. Vai fazer o diagnóstico interno. Então, a gente tem a planilha de diagnóstico empresarial, que vai te ajudar ali entrevistar as lideranças e fazer um diagnóstico mais qualitativo. Você vai fazer um diagnóstico externo, você pode usar a planilha de análise pestal para entender fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais. Você vai consolidar tudo na sua planilha de análise SWOT, né? Ambiente interno, ambiente externo, e vai ter ali uma medida de equilíbrio entre os dois, e entre o positivo e o negativo. E, por último, você vai fazer os seus ritos de planejamento estratégico, ou na planilha de plano estratégico, na planilha de BSC, ou na planilha de OKR, e vai controlar e revisar aquilo. Então, a Luz já te entrega o ferramental pronto para você fazer o seu plano estratégico amanhã, se você quiser. E assim, para fechar aqui, onde as empresas falham, e onde eu acho que você tem que tentar evitar ao máximo, né, a falha. Primeiro, diagnóstico um pouco profundo, ansiedade para cumprir os ritos de planejamento estratégico. Eu já vi isso em muitas empresas, cara. Nenhum relatório é enviado para as pessoas, não tem nenhuma reunião pré-planejamento, e a empresa vai para um retiro, num sítio, e
e bota as pessoas na mesma mesa para discutir metas, e isso normalmente dá errado, tá? Porque as pessoas vêm com cada um com uma perspectiva muito micro, né? Sei lá, o diretor financeiro acha que a empresa tem que cortar gastos, né? Está com medo do futuro. O diretor comercial acha que a empresa tem que ser agressiva, dobrar o investimento para vender mais. E aí você não vai tirar nada de produtivo disso. Então, o ideal é colocar todo mundo na mesma página antes do plano estratégico. Metas pouco factíveis ou sem plano de ação, né? Ou sem investimentos condizentes para que elas sejam atingidas. Então, eu já vi muito isso, né? É a figura do CEO otimista, né? Ah, nós vamos dobrar de tamanho ano que vem. Pô, legal. O que você vai fazer para dobrar de tamanho? Ah, eu vou. Nada. A gente vai se esforçar e a gente vai dobrar de tamanho. Tá, desculpa, isso não é factível. Que tipo de investimentos você vai fazer? Quais são os projetos? O que você vai mudar radicalmente na sua operação para mudar de tamanho? Então, isso também é um erro muito comum, e o papel de quem está fazendo o planejamento estratégico, seja dentro da sua própria empresa ou como consultor numa empresa cliente, é tentar trazer as pessoas para a realidade o tempo todo para você sair dali com algo factível, né? Desafiador, mas factível. Pouco controle da evolução do realizado frente ao plano, ou não definição de um responsável na empresa para o acompanhamento. Cara, planejamento estratégico, né? Como todas as áreas da empresa, ela precisa de uma pessoa que coloque o chapéu do dono daquela área, né? Toda empresa precisa ter um responsável pelo planejamento estratégico. Não adianta você fazer o processo e guardar na gaveta quando ele acaba. E aí eu olhar para ele no final do ano de novo. É quase certo que você não vai cumprir nada do que está ali. Então, o planejamento estratégico ele te dá um passo a passo inicial, uma diretriz inicial, mas que você tem que ir atualizando ele, né, conforme o seu realizado vai evoluindo, tá? Então, esses são os 3 erros que você precisa evitar no seu planejamento estratégico. Então, gostou da aula de hoje? Né? Foi legal? Foi bem rápido aqui, né? Eu não queria também dar uma aula de 5 horas aqui para você, ficar falando. Mas se você quiser aprofundar, sempre tem um caminho, né? A gente tem na plataforma Luz Prime um curso de planejamento estratégico completo, né, com a carga horária de 6 horas. Também é comigo. Eu tenho bastante experiência em planejamento estratégico. Então, se você quiser acessar a nossa plataforma, ela está em prime.luz.vc. Ali você já vai ter o caminho ou para fazer o seu login ou para fazer uma assinatura nova, né, uma conta nova dentro da plataforma. E esse curso ele tem 6 módulos, né? Introdução, plano estratégico, metodologias estratégicas na prática, onde eu falo, né, BSC, OKR mais profundamente, mas também do BCG, SWOT, algumas metodologias de apoio que a gente viu aqui também. Tem um módulo só sobre diagnóstico, porque é muito importante, né, ser assertivo no diagnóstico. Um módulo sobre objetivos e metas. Um módulo sobre desenvolvimento de plano de ação, né, falando um pouco mais de operacional, como nós vamos chegar nos objetivos e metas. E, por último, um módulo sobre execução e monitoramento contínuo. E a plataforma Luz Prime você também encontra todas essas ferramentas que eu mostrei aqui na aula de hoje e muito mais do que isso, tá? Você encontra, se você tem uma empresa pequena ou média, você encontra ali muito do que você vai precisar para gerenciar o seu negócio como um todo. E não só planilhas, mas você também encontra apresentações, você encontra cursos, como esse de planejamento estratégico, mas a gente também tem cursos de inteligência artificial, para te ajudar a trazer inteligência artificial para o seu dia a dia. Tudo que vai te ajudar a ganhar eficiência e produtividade na gestão do seu negócio, você vai encontrar na plataforma Luz Prime Mais. E o que você não encontrar, você fala com a gente e a gente vai disponibilizar para você. Como eu falei, a nossa missão é ajudar o empreendedor brasileiro a se desenvolver. Então, ao invés de contratar uma série de ferramentas gringas, pagar em dólar, cara, vai na Luz primeiro, vê o que a gente tem. Você vai ver que o custo é irrisório de você ter uma assinatura anual com a gente. Começa a gerenciar a sua empresa, né, com base, né? Garante que você vai ter processos bem estruturados. E aí, quando você começar a ter processos bem estruturados e eficientes, você investe mais em diferentes ferramentas. Ok? E para ser Luz Prime, para você entrar na nossa plataforma, coloca sua câmera do celular aqui na tela
entra nesse QR Code, né? Mas se você não tiver aí o celular agora disponível, digita prime.luz.vc e você vai entrar na plataforma da Luz e você vai ver que vai ser um antes e um depois na gestão do seu negócio. Muito obrigado pela sua atenção hoje e a gente encerra a nossa aula gratuita de planejamento estratégico para empresários.